que bora, mais um papo de setorista, o terceiro e esse baita especial, porque é o primeiro papo de setorista com clássico. E não é simplesmente um clássico, é derby. Até porque neste sábado, Palmeiras e Corinthians, não Corinthians e Palmeiras, porque o jogo tem mando da equipe palmeirense, se enfrentam na Arena Barueri. Mas por que Arena Barueri? Aí não sou eu que falarei, porque eu trouxe meu amigo Alexandre Guarilha, setorista do Palmeiras, e não conta nada para ninguém, mas ele pulou a cerca recentemente, porque ele cobriu o Corinthians aqui no lance. Até o ano passado, me deixou ao léu e foi cobrir o time palmeirense. E hoje ele vem o quê? Como espião. Ele não vem como o cara aqui da coluninha do Corinthians, ele vem como espião. Mas talvez você se lembre dele das colunas de vídeo que a gente fez no ano passado. Ou seja, desertor, foi para o outro lado, foi para o lado verde da força, mas está aqui para falar um pouquinho do Palmeiras, adversário do Corinthians, neste sábado, 7 horas da noite, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Alexandre Guarilha, meu irmão, muito obrigado pela participação. Bom, eu que agradeço, Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí nessa hora. Boa madrugada também, porque tem carnaval, muita galera pode estar... Verdade. E só para avisar que eu pulei o muro, e desde que eu pulei o muro, eu estive presente em 3 títulos do Palmeiras. Então, eu acho que a torcida do Palmeiras gostou dessa pulada do muro aí, viu? E como setorista do Corinthians, você cobriu quantos títulos? Nenhum. Olha só. Nenhum. Eu acho que isso vai... Aliás, eu cobri o título do Palmeiras. Em cima do Corinthians, em 2020. Exatamente. Inclusive, eu ainda tô ainda na seca. Eu, como setorista, na verdade, eu entrei, você, que é amigo, espectador web, espectador lance nauta, não sabe, mas eu entrei no lance como setorista do Santos. E eu não cobri título no Santos. E, por enquanto, não cobri título no Corinthians. Eu não cobri título... O Guarani já cobriu Libertadores em loco, em Montevidéu, Paulista e Recopa. Exatamente. Eu posso, aliás, eu não posso nem me sentir parte do título paulista, porque eu cobri as férias de Alexandre Guarilha na reta final do Paulista. Eu cobri o Palmeiras no primeiro jogo, que o Palmeiras perdeu. O Guarilha voltou e o Palmeiras ganhou por 4-0 a volta. Ou seja, a torcida palmeirense me odeia. Torcedores do Corinthians, não desistam de mim. É quase isso. Mas você fez parte da trajetória ali do mata-mata, você estava ali, né? Eu cobri Palmeiras e Santos, como cobri no Palmeiras, né? Sim. Palmeiras e Corinthians eu não vou contabilizar, porque eu acabei cobrindo mais o Corinthians. Eu era o único repórter em loco, mas eu cobri muito mais o Corinthians. Palmeiras e Bragantino, a semifinal eu cobri. Foi difícil, né? Foi 2-1, complicado. Exatamente. Assim, eu cobri aí. E o Gabriel dos Santos cobriu o Palmeiras e Ituano, que é nosso setorista do São Paulo. Sim. Cobriu nas férias de Alexandre Guarilha, Palmeiras e Ituano. Guarilha, explica aí essa parada de jogo na Arena Barueri, por que não no Allianz Parque? Essa história de que o Palmeiras tem um estádio alugado, que o estádio não é do Palmeiras. Explica essa história aí e por que o jogo vai ser em Barueri e não no Allianz. O estádio é do Palmeiras, está em escritura, isso aí não tem discussão, acho que é só papo de boteco mesmo que o pessoal faz esse tipo de comentário. Mas a verdade é que a concessão é da W Torre hoje em dia e ela tem a primazia de colocar os shows ali. E a gente sabe, né? Não tem como. O show, eles organizam muito tempo antes, até antes do calendário do futebol brasileiro, Paulista, Libertadores, o show vem antes, esses caras são mais organizados. Então tá marcado para esse final de semana, dia 23 e 24, o show Amigos, que vai acontecer no Allianz Parque. E o que acontece? O Palmeiras não consegue colocar um jogo de futebol nesse final de semana lá. E como todo mundo já sabe, o calendário não permite que esse jogo seja adiado para um outro dia que o Allianz possa ter essa condição. Então, o que aconteceu? O Palmeiras, com toda essa maratona de jogos, viagem, o que aconteceu? Vamos lá. O que a gente pode fazer? Não tem o Pacaembu. O que a gente vai fazer? Vamos então atrás da Arena Barueri. Então o Palmeiras foi lá e reservou a Arena Barueri, não só para o derby desse final de semana, mas também para o jogo da Copa do Brasil contra o Juazeirense, que é dia 30. No dia 30 tem o show do Kiss no Allianz Parque, por isso que não pode também jogar no Allianz Parque. Então a condição é essa. O Palmeiras vai jogar em Barueri, que já tem mais de 18 mil ingressos vendidos, torcida única.
Então o Palmeiras vai receber o Corinthians na Arena Barueri para essa terceira rodada do Brasileirão. Falar que dá para contar nos dedos as vezes que eu fui na Arena Barueri. Se eu não me engano, a última foi em 2015. Não sei se você chegou aí depois disso, Guarulhos. Foi em 2012 só, mas faz mais tempo ainda. Faz mais tempo que eu. Eu fui cobrir um jogo do Corinthians na Copinha, em 2015, ainda na minha época de rádio, nem estava no lance ainda. Mas, assim, pelo que você tem de informações, como que está a Arena Barueri de estrutura para receber uma partida como essa? Um derby, né? Um clássico, ainda que torcida única, é um jogo gigante. Então, confesso que eu tenho muito pouca informação, mas até por uma notícia do GE aqui, que a gente dá o crédito sempre, que é a notícia do GE, o Palmeiras contratou uma engenheira agrônoma para cuidar da grama da Arena Barueri nesses também, dois né? jogos. Exatamente, tem a preocupação com o gramado, e o Palmeiras contratou uma profissional aí que, inclusive, cuidou dos gramados da final da Libertadores de 2020 no Maracanã e de 2021 no Centenário de Montevidéu. Então, contratou uma especialista para poder... Pé quente pro Palmeiras. Pé quente. Então, pé quente pro Palmeiras. Contratou para poder cuidar da grama, mesmo que, além dos jogos do Palmeiras, a Arena Barueri recebe o Oeste na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, é um gramado que é utilizado, entendeu? Então, vai estar ali debilitado, não tem o mesmo tratamento que um gramado da Arena Corinthians recebe, do Morumbi, que está ali toda hora. Então, você precisa ter uma preocupação a mais. Então, o Palmeiras, pensando nisso, já tratou de cumprir essa lacuna aí que estava da condição do gramado. E fora isso, tem o fato que o Palmeiras está acostumado a jogar com a grama sintética, né? Há 2 anos já que o Palmeiras joga com gramado sintético. Não é o caso da Arena Barueri. Então tem esse prejuízo. Não. Agora falando de campo e bola, porque o Palmeiras veio desse título paulista, tudo bem, só que no Brasileiro 3 jogos e nenhuma vitória. 2 empates, ambos fora de casa, bem verdade, mas uma derrota. Talvez se o Palmeiras não tivesse perdido a estreia para o Ceará, todo o cenário seria outro, né? Sim, mas perdeu a estreia para o exatamente. Ceará em casa, e depois empatou contra o Goiás, que é um jogo que o Palmeiras tinha condições de ganhar, mas é um empate que não vamos dizer que é um empate assim, absurdo. E o empate contra o Flamengo, que é menos absurdo ainda. Ali talvez até uma derrota fosse compreensível. Agora, vai pegar o Corinthians. O fato desses resultados aumenta a responsabilidade do Palmeiras, até porque tem Libertadores no meio de semana, né? O Palmeiras joga no meio de semana o jogo da Libertadores contra o Emelec fora de casa, se não me engano. Isso, exatamente. Mais uma viagem. Eu acho que os resultados pesam sim, porque Palmeiras entrou no campeonato como prioridade o Brasileirão, né? Poupando na Libertadores para poder ter esse início mais forte do Brasileirão, que é um título que o Abel, essa era vitoriosa, não tem. E então o Palmeiras entrou com força máxima. Eu acho que pesa assim resultados até por ser um derby, que tem essa rivalidade aí toda do elenco do Corinthians, elenco do Palmeiras, técnico português, então entra tudo nessa bolada aí. Mas acho que o que mais vai pesar mesmo é o cansaço, que quarta-feira foi um jogo de muita intensidade, muito acima da média, a gente viu os dois times muito cansados mesmo. E como que o Palmeiras vai entrar em campo nesse sábado, né? Será que vai realmente entrar com força máxima? O que o Abel vai fazer? Se vai vai poupar ali algumas peças, alguém que está menos debilitado para poder entrar em campo correndo, que tenha mais gás, poupando os caras para entrar no segundo tempo? Eu não sei. Eu acho que tem muita coisa que pesa ali, além do resultado que já é uma redundância, já é pesado por si só. E aí vem do lado do Corinthians, o Vitor Pereira, que já estreou, fez contra a Portuguesa, seu 11º jogo pelo Corinthians. Desses 11 jogos, 3 foram clássicos, um deles contra o Palmeiras, perdeu todos. E ele entendeu, né, nesse período, a importância do clássico. Tanto que colocou o time completamente alternativo no jogo de mata-mata, embora Portuguesa e tudo mais, mas empatou. Saiu perdendo. Muito embora o jogo do Palmeiras seja um jogo de pontos corridos, deu a importância, sabe que o derby é um campeonato à parte. E aí vem esse duelo. Você acha que... Quais são as chances aí do Vitor Pereira surpreender o Abel nessa partida? Você conhece bem o Abel, tem acompanhado o Abel aí desde o começo do ano, mas o Abel já... tirando o Barbieri, é o técnico mais longevo da Série A do brasileiro, é o segundo técnico mais longevo dessa Série A. Você acha que rola aí uma surpresa, o Vitor Pereira surpreendeu o Abel? Ou o Abel tem um plano? Eu, sinceramente,
Então, eu ia falar isso. Eu acho que o Abel sempre tem um plano. Muito difícil o Abel ser surpreendido, né? Eu acho que é um trabalho que ele já tem um conhecimento bem grande aqui do futebol brasileiro, de todos os problemas do futebol brasileiro e dos adversários, né? Então, eu acho que ele não seria surpreendido. Eu acho que a surpresa seria, talvez, uma atuação ruim do Palmeiras mesmo de não cumprir aquilo que eles planejaram para o jogo no sentido do plano dele, mas acho que você fala assim, putz, o Abel vai ser pego desprevenido, eu acredito que não. Eu acho que não aconteceria isso. Eu acho que a gente pode ter uma atuação ruim do Palmeiras mesmo, como aconteceu contra o Ceará, que o time estava visivelmente cansado, não conseguiu impor o jogo que foi estudado. Provavelmente o Abel falou isso em coletiva. Eu acho que caminha mais para essa parte. Não uma surpresa, mas uma decepção mesmo o que o time vai apresentar no campo. Agora você, Alexandre Guarilha, que é o homem das planilhas, traga para a gente aqui. O Palmeiras chega com desfalques, chega com jogadores aí pendurados, desfalque por cartão, por lesão, e um provável Palmeiras para esse clássico de fim de semana. É muito verdade que hoje, nesse vídeo indo ao ar na manhã desta sexta-feira, os times ainda fazem suas últimas atividades, últimos trabalhos, mas um esboço aí de um possível provável Palmeiras para esse derby. E eu vou trazer o do Corinthians também, para não ficar muito injusto, até para o torcedor do Corinthians que está aqui assistindo, que é a grande prioridade, esse papo de setorista é o papo timão, a gente está espião do time adversário. Exatamente. Mas eu vou falar para o torcedor do Corinthians, era um provável Corinthians, e também os desfalques, os possíveis desfalques, as dúvidas para essa partida. Dúvidas, desfalques e provável Verdão, Alexandre Guarilha. A dúvida em si, acho que é a escalação mesmo, né? Que a gente não sabe como que o Abel vai escalar esse time. De desfalque certo é o Luan, que está desde o Mundial sem jogar, se recuperando de uma lesão na coxa. Ele não vai voltar ainda está em período de transição, não volta ainda para o time. De pendurado, Zé Rafael e Marcos Rocha, que estão com 2 amarelos, ninguém suspenso. Aliás, o Rony está pendurado no Corinthians. Bom, já deixar esse alerta. E também... Mas não deve ser titular. Não deve. Não vai e ser outra, convenhamos aqui, que ninguém nos escute, mas Rony tomar amarelo é redundância. Todo jogo o Rony toma amarelo. Me surpreendeu aliás, que conta a portuguesa não tomou. Amarelos. Conta a portuguesa não tomou amarelo pela Copa do Brasil. Mas o Rony sempre toma amarelo. Até os próprios companheiros dele brinca. Recentemente o Duqueiroz e o Mantuan fizeram um vídeo e eles brincaram que o Rony, desde da base, já chegava mais forte, enfim. Então já estão acostumados. Né? E é um provável, eu vou dar o time teoricamente força máxima, que é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Eu acho que não vai fugir disso. De repente ter uma alteração, sei lá, o Mike entrando na lateral direita para refrescar um pouco a condição física, ou o Murilo pelo Kusevich, que é um gás novo ali. Mas eu acho que ali o centro nervoso do time, a espinha dorsal, que é o Everton, Gomes, Danilo, Veiga e Dudu, acho que isso não vai mudar. Isso aí não muda. O Palmeiras vai com força máxima, apesar de estar bem debilitado pela maratona aí. Em relação ao Corinthians, tá? O Corinthians que tem a volta do Fagner, que já voltou numa partida contra a Portuguesa, mas é estrear do Campeonato Brasileiro, cumpriu suspensão nas 2 primeiras partidas contra Botafogo e também Avaí, por conta de uma expulsão lá na última rodada, no ano passado, contra o Juventude. O Robson Bambu certamente vai ficar ainda mais um tempo de recuperação, nem iniciou a transição ainda, na lesão de grau 1 na coxa direita. O João Pedro também, talvez nem jogue mais pelo Corinthians, vai ser devolvido ao Porto. O Juan Oliveira, em transição já há um tempo, jogador que não joga há mais de 2 anos, esse é o cenário de desfalques do Corinthians. Dúvidas até o momento não, ninguém se machucou, por exemplo, na partida contra a Portuguesa, ninguém também suspenso, né? Até a volta do Fagner, mas suspenso ninguém. O técnico Vitor Pereira não levou 9 jogadores que costumam ser presença frequente no time titular para Londrina, para enfrentar a Portuguesa. Os zagueiros João Vitor e Raul, o lateral esquerdo Lucas Piton, os meias Maicon, Renato Augusto, Paulinho e William, e os atacantes Roger Guedes e o Júnior Moraes. Então a tendência é que esses 9 jogadores sejam titulares absolutos no time do Corinthians. O Duqueiroz foi para o jogo, entrou no segundo tempo, mas começou no banco. A tendência é que o Duqueiroz seja titular na partida contra o Palmeiras. O Cássio foi para o banco também,
tende a ser titular, então a gente já monta, são 9 jogadores, mas esses dois que eu falei já monta o time do Corinthians, que deve ser Cássio, Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton, Duqueiroz, Maicon, Roger Guedes, Renato Augusto e William, e aí a gente pode colocar aí no lugar do Maicon, talvez um Paulinho, a gente coloca entre parênteses, e na frente o Júnior Moraes deve ser titular. Ainda não é o cara absoluto na posição, existe uma boa vontade muito grande do Vitor Pereira com o Jô, até por conta das características, ser um jogador mais novo de área do que o Júnior Moraes, mas o Jô foi para a partida contra a Portuguesa, em Londrina, foi substituído no intervalo, pode ser que pinte, dá para colocar entre parênteses o Jô, mas nessa ainda a minha impressão é que o Júnior Moraes seja titular, assim como foi titular no último fim de semana contra o Avaí. Beleza, Guarilha? Olha, para terminar, então, já vou me despedir, mas eu vou te colocar na fogueira, que todo nosso convidado entra na fogueira. O único que não entrou na fogueira porque caiu a internet foi o Serginho, mas ainda assim eu pedi o palpite dele pelo WhatsApp, eu dei aqui. Mas aquilo, palpite, resultado, na sua opinião, quanto vai ser Palmeiras e Corinthians, o derby na Arena Barueri neste sábado? Olha, eu vou ficar em cima do muro, eu acho, vou colocar 1-1 aí, mas não é nem é para ficar em cima do muro, é porque realmente eu acho que vai ser um jogo equilibrado e o Palmeiras acho que nessas condições hoje vai buscar muito mais um não perder do que qualquer coisa, do que arriscar aí e dar uma pequena crise, entre aspas, aí nesse final de semana. E só para lembrar, né, Fábio, que a gente está gravando isso aqui quinta-feira, pode ser que algum jogador se machuque na sexta, Sim. no sábado, e tudo que a gente falou aqui Sim. pode não se concretizar. Então é uma questão mesmo de gravação. Então, gente, só atento a isso. Fique atento ao lance, que lá a gente vai atualizar tudo que for possível. Lance.com.br/Corinthians, lance.com.br/Palmeiras, Twitter do Lance Underline Timão, Twitter do Palmeiras, Lance, tem stories no Instagram, tem as publicações no Instagram, tudo, né, 360, multiplataforma. Estamos aqui para falar sobre qualquer novidade que venha acontecer. Meu palpite: Abel Ferreira tem um plano. O problema é que, na minha opinião, Vitor Pereira é o dono do tabuleiro do War. Corinthians ganha 1-0. Vitória corintiana e crise no Palestra. Eu estarei na arena, hein? Então é um ponto a favor do Palmeiras. A volta de Alexandre Guarilha à Barueri após 10 anos. Só estará você, Rafael Marçom, não estará? Somente eu fui avisado pelo pessoal de cima que somente eu irei. Para a hora. Olha só vamos mandar o setorista do Palmeiras. Alô, direção. Só porque eu estarei de folga, na verdade nem estarei de folga, estarei na cobertura do Carnaval este fim de semana. Fizeram isso com o garoto Rafael Marçom. Não! Abaixo ao palmeirismo, brincadeira. Minha opinião, 1-0 pro Corinthians. Gol de Roger Guedes, amém. Lei do ex fazendo valer. Mais uma vez, Roger Guedes, que já fez 2 no Palmeiras no ano passado. É isso, galera. Um forte abraço para vocês. Ficamos aqui com mais um Papo de Setorista. Alexandre Guarilha, meu parceiro, um prazerzaço falar contigo. No segundo turno falaremos de novo. E é isso. Tamo junto. E é nóis.